Ok, irmãos, nós estamos fazendo estudos nos profetas menores e já faz um bom tempo que nós temos estudado cada um deles e hoje nós vamos iniciar o estudo do penúltimo profeta do Velho Testamento, que é o profeta Zacarias. Então quero convidar os irmãos a lerem comigo o texto de Zacarias, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Zacarias, capítulo 1, versículo de 1 a 6. É sempre bom lembrarmos, irmãos, que um texto como esse, de Zacarias, escrito no 6º século antes de Cristo, nós poderíamos pensar assim, o que um texto deste tem a ver com a minha vida no presente? E essa é uma boa pergunta, mas é uma pergunta que também tem resposta. A palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, é um texto só, é uma palavra só, é uma mensagem só. Agora, a palavra de Deus, ela é composta de histórias que aconteceram, ela também traz consigo princípios de vida. Um princípio é uma prática que foi registrada, que se alguém observar aquilo, pode trazer bênção, pode abençoar. Nós também encontramos aqui mandamentos, preceitos, e que nos dias de hoje tem uma ligação direta com a nossa vida. Então, agora, o efeito da Bíblia na nossa vida, uma vez que ela precisa ser lida, interpretada e aplicada, ela precisa encontrar lugar no nosso coração, para que ela possa agir. Então, no momento que eu estou falando com os irmãos, eu não estou falando de coisa minha, não são ideias próprias, são ideias que se originam da palavra de Deus. E eu tenho procurado trabalhar muito com a interpretação correta, não o que eu penso sobre a Bíblia, mas aquilo que ela diz sobre ela mesma. Porque uma vez que eu transfiro isso para os irmãos, que eu entrego isso, essas verdades, esses princípios, podem moldar a nossa vida, podem mudar a nossa vida. Agora, no momento que eu falo, a Escritura tem no meu coração, e tem no coração de cada um, maneiras diferentes, né? Por exemplo, se durante a semana você não leu a Bíblia, não se dedicou a um tempo devocional, agora a palavra vai passar por cima, ela não vai penetrar, né? Porque a mente ela não se acostumou. Agora, se durante a semana você tirou um tempinho, mesmo que seja 3 minutos, 2 minutos, se você leu, orou, pediu para Deus sondar o coração, pediu para Deus revelar aquilo que está errado na sua vida, então agora a palavra vai encontrar. Não é só agora, ela vai encontrando lugar para agir no nosso coração, na medida que nós nos envolvemos com ela durante a semana. Então, se você não tem essa prática de ler a Escritura durante a semana, de refletir sobre ela, de meditar nela, comece a fazer isso. Amanhã já comece. Eu quero começar a ler a Escritura, porque uma vez que eu ouvir a Escritura aqui na igreja, vai fazer sentido. Ontem no curso introdutório, nós estávamos falando sobre isso, sobre o relacionamento com Deus diariamente, o relacionamento interpessoal com crentes que possam exercer boa influência na nossa vida, porque uma pregação e um estudo são migalhas, né? Não que não tenha valor, mas o que vai fazer diferença na nossa vida é o cotidiano, é nosso tempo durante a semana. Então nós vamos fazer a leitura de Zacarias capítulo 1, versículo de 1 a 6, e eu espero que esta palavra, que não é minha, a palavra de Deus, possa penetrar o nosso coração. Está escrito assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, na verdade aqui a palavra melhor é neto de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Então olha a mensagem do profeta Zacarias ao povo: o Senhor se irou fortemente contra os seus pais. Portanto,
Dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, vírgula, preste atenção aqui, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui nós encontramos já um princípio interessante, né? Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. É aquilo que eu sempre penso e digo para os irmãos e digo para mim. Quando nós damos um passo em direção a Deus, Ele dá outro em direção a nós. Quando nós viramos as costas para Deus, Ele nos deixa, né? Continuando. Não sejais como vossos pais, aos quais clamaram os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Aqui nós encontramos uma outra coisa interessante. O profeta está dizendo, os vossos pais, aqueles a quem eu, por meio dos meus profetas, adverti, a palavra aqui correta seja essa, adverti, eu fiz advertência, eu avisei, eles não me ouviram, eles não me deram atenção. Então não façam como eles. Aqui nós temos um ensinamento interessante. Muitos de nós não teve como pais bons exemplos. Nós podemos dizer agora, o meu pai é um bom exemplo para mim, graças a Deus por isso. Meu pai é um bom crente, ele é um homem fiel, é um homem de Deus. Mas se nós não temos isso, um pai, uma mãe, não tem problema. O que passou, passou, é lá atrás. Nós não podemos dizer assim hoje, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, errado. Não há desculpa. Os nossos pais pecaram, infelizmente, nós não podemos fazer nada. O que eu posso fazer é dar uma resposta hoje àquilo que os meus pais fizeram de errado lá atrás. A vida cristã hoje, e a vida aqui que o profeta ensina, é eu e Deus, é você e Deus. Não importa o que os nossos pais fizeram. Agora veja, os pais não deram um bom exemplo, nem me escutaram, diz o Senhor. Verso 5. Vossos pais onde estão? E os profetas viverão para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Ou seja, lá atrás eu mandei profeta, eu enviei profetas. Onde os vossos pais estão hoje? Onde estão os profetas hoje? Continuando. Eles voltaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então aqui há uma resposta do povo àquilo que o Senhor fez com ele no sentido de castigá-los. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, no verso 6, o Senhor nos castigou porque nós merecíamos. Então é sobre isso que nós queremos falar com os irmãos hoje, mas primeiro nós queremos fazer uma introdução aqui do profeta Zacarias. Então algumas questões que são introdutórias. O profeta Zacarias, ele ministrou no período pós-exílio. É muito importante nós nos situarmos na história para entendermos como as coisas aconteceram. Então veja, o povo de Israel, antes do exílio, era um povo teimoso, era um povo de coração endurecido, eles eram crentes só da boca para fora, eles não queriam compromisso com Deus, eles só queriam os benefícios que Deus poderia proporcionar-lhes. Eles tinham vários problemas com idolatria, problema com sincretismo religioso, e o Senhor exortando, e o Senhor dizendo para eles, olha, vocês serão invadidos, né? E aí aconteceu na história isso. Primeiro veio a Síria, arrasou o reino do norte, depois Nabucodonosor, o reino do sul, e levou os cativos para a Babilônia. E lá eles estiveram por 70 anos, recebendo então um tipo de correção de Deus. Depois de alguns anos eles voltam da Babilônia para reconstruírem-se. E aqui nós estamos no ano 520 a.C. É muito interessante notarmos que o profeta Zacarias, de quem nós estamos falando agora, ele foi contemporâneo do profeta Ageu. O profeta Ageu foi o profeta de quem nós falamos alguns domingos atrás. Eles foram contemporâneos, ou seja, eles trabalharam no mesmo tempo. O povo judeu havia retornado da Babilônia, mas enfrentava alguns problemas.
O povo, depois que voltou da Babilônia, para se reconstruírem como povo, reconstruírem a sua cultura, eles tiveram alguns problemas. E quando nós estudamos o profeta Ageu, nós destacamos alguns desses problemas. O primeiro, eles enfrentaram um grande desânimo. E por que eles ficaram desanimados? Alguém se lembra? Porque o povo, depois que voltou do cativeiro, principalmente quando aqueles homens mais idosos, eles viram como era o templo que havia sido construído por Salomão lá atrás. O templo foi destruído e agora eles têm um templo mais modesto. Eles sentiram tristeza. Olha o templo que nós tivemos, que foi destruído, agora esse templozinho, né? Então, essa atitude entre o povo que voltou e entre aqueles que estavam lá, inclusive, criou desânimo. Eles se sentiram desanimados. Então, o desânimo foi um problema que essas pessoas enfrentaram. Eles enfrentaram também oposição externa, porque haviam pessoas que não queriam que eles reconstruíssem. E também existia uma frieza espiritual. A reconstrução do templo havia sido interrompida e a nação vivia uma fé fragilizada. Então veja, eles estavam vivendo a frieza espiritual. Se alguém lesse, por exemplo, a Torá para eles naquela época, eles nem iam dar atenção. Eles iam ficar olhando para as andorinhas, para as aves, né, para os lírios do campo. Eles não dariam atenção. Estavam frios. O coração não pulsava para a lei de Deus, para a missão que o Senhor havia lhes dado. Então é nesse contexto que Deus levanta o profeta Zacarias para incentivar o povo à reconstrução do templo. E não somente para isso, mas para reorientar o povo à esperança. Zacarias, ele foi um sacerdote e profeta, de acordo com Neemias capítulo 12, verso 16. Ele foi sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Na Bíblia, nem todo sacerdote era profeta, e nem todo profeta era um sacerdote. Agora, ele era um sacerdote porque ele era de linhagem sacerdotal, mas ao mesmo tempo ele era um profeta. E qual é a diferença? A linhagem sacerdotal diz respeito àqueles homens que ficavam no templo matando animais, sacrificando animais e fazendo sacrifícios, oficiando no templo. E o profeta? O profeta é aquele que chegava para o povo e dizia, assim diz o Senhor. Né? Então são ofícios diferentes. Mas agora Zacarias, ele converge nele essas duas funções, de maneira que ele tinha uma sensibilidade pastoral e, ao mesmo tempo, uma profundidade profética. O nome Zacarias significa o Senhor se lembra. O Senhor se lembra. E esse nome tem tudo a ver com o próprio livro. A mensagem, então, é sintetizada em todo o livro, no sentido de que o Senhor se lembra das promessas que havia feito com o seu povo e estava disposto a cumpri-la na nação de Israel. O tema central do livro é que Deus cumprirá literalmente as suas promessas messiânicas. Então, teologicamente falando, esse é um dado importante para nós. Veja, nós não vamos brigar com ninguém por causa disso. Eu não brigo com ninguém. Mas cada dia que passa, esse é um assunto que me interessa bastante, eu gosto de aprender sobre isso, é sobre o dispensacionalismo. Existem pessoas que não são dispensacionalistas, tudo bem, né? Mas, inclusive, existem hoje tipos de dispensacionalismo diferentes. Agora, na compreensão dispensacionalista, nós acreditamos que o livro de Zacarias é um livro cujas profecias não foram cumpridas ainda. Parte dela foi cumprida, mas existem profecias que são relacionadas com o Messias, com o Senhor Jesus, no seu reino, que não foram cumpridas ainda. Por quê? Porque a compreensão dispensacionalista entende que o reino não existe ainda. Aqueles que não são dispensacionalistas ou que têm uma outra compreensão, acreditam que nós já estamos vivendo o reino. Agora, nós estamos no reino milenar. Mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos em um reino literal, em que o Senhor Jesus Cristo será o governo, e nesse governo ele exercerá a teocracia. Deus e cracia, governo. É o governo de Deus. Então não é ditadura, não é monarquia, não é democracia, é teocracia. Nenhum desses sistemas humanos funcionam, mas a teocracia haverá de funcionar no reino do milênio.
A compreensão dispensacionalista, ela distingue Israel da igreja. Esse é um outro ponto importante. Israel é um povo, a igreja é outro povo. Há irmãos nossos na fé que não fazem essa distinção, dizendo que Israel substituiu a igreja. É bom lembrarmos que essa é uma doutrina que foi difundida por Agostinho de Hipona, um padre da Igreja Católica. E muitos evangélicos hoje acreditam assim. Mas Israel é um povo, a igreja é outro povo. A igreja não substitui Israel. Ok? Agora, uma pincelada, né, sobre a divisão do livro. Todo o livro de Zacarias pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, dos versículos de 1 a 8, é o chamado de Deus através das visões do profeta ao arrependimento. E eu pergunto aos irmãos, nós estamos agora terminando o estudo dos profetas menores. Não há nenhum profeta que nós estudamos aqui, de todos os profetas, em que Deus não usou os profetas para chamar o povo ao arrependimento. Então, essa é uma tecla batida, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Tanto pelos profetas maiores como pelos profetas menores. Tanto pelo próprio Jesus, como João, que antecedeu Jesus, as cartas de Paulo, o livro de Apocalipse, arrependimento, arrependimento, arrependimento. Né? A Bíblia sempre nos chama para o arrependimento. E o meio que é chamado para o arrependimento, e nós vamos falar sobre isso, é um apelo. O que Deus faz através do profeta Zacarias é um apelo. E agora eu pergunto aos irmãos, o que é um apelo? O que é um apelo? Como Deus nos chama a esse apelo? Alguém tem uma ideia? Olha aqui um apelo no verso 3. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Então, esse é um apelo. Deus está apelando ao povo que se torne para Ele, que não vire as costas para Ele, mas que o priorize, que o ame, que o adore verdadeiramente, como uma proposta do coração. Era isso que o Senhor esperava. Eu acho interessante, eu estava procurando entender essas questões dos apelos que foram feitos pelos profetas menores no Velho Testamento e de alguns apelos que são feitos no Novo Testamento. Aqui no texto, as palavras que são usadas para um apelo, Deus chamando o povo ao arrependimento, era uma palavra mais aguda, assim, mais dura, né? Para que o povo mudasse de vida. Agora, no Novo Testamento, quando nós lemos Romanos 12, por exemplo, Romanos 12, versículo 1, a Bíblia diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele continua falando no verso 12, né, verso 2, sobre a transformação da mente. Agora, presta atenção nessa palavra, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Essa palavra rogo aqui, ela tem uma conotação um pouco diferente, sendo que Paulo está fazendo um apelo. As palavras que eram usadas no Velho Testamento, como, por exemplo, as palavras de todos os profetas, mas aqui falando do profeta Zacarias, porque quando Deus faz um apelo no Velho Testamento, ele faz um apelo a que se o povo se arrependesse. Era uma exortação, uma palavra mais dura. Agora, aqui no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, essa palavra rogo, ela não é uma advertência, ela não é uma palavra dura, é uma palavra de súplica. É mais ou menos aquela ideia de alguém se ajoelhar diante de uma outra pessoa e dizer assim, eu peço, eu rogo. Né? Veja, não é uma exortação, não é uma direção, é uma petição. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Então veja a postura de Paulo. Ele está implorando, irmãos, né? Eu apelo à consciência de vocês, é um apelo à consciência. E qual seria a diferença nisso? Eu creio que lá no Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus tinha um ministério diferente. Não que o Espírito Santo de Deus não atuasse no Velho Testamento, ele atuava no Velho Testamento.
Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo tem um ministério diferente. Tanto é que quando nós abrimos a Bíblia em Atos capítulo 2, nós lemos lá sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja. O que não aconteceu para com o povo de Israel. Mas o Espírito desceu sobre a igreja. E onde o Espírito habita hoje? Onde é que o Espírito habita hoje, irmãos? Fala para mim. Em nós. Em nós quem? Em mim. Paulo diz aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, ele nos habita, ele mora lá dentro da nossa casa. O nosso corpo é uma casa, amém? Nós temos uma consciência, nós temos uma mente. Agora, como é que ele mora lá? Nós não sabemos, a Bíblia não explica. Não há uma explicação sobre essa questão desse morador ilustre que nos habita, mas ele mora lá, de alguma maneira. Nós somos o templo dele. Agora veja, por que há essa diferença do apelo de Paulo com o apelo dos profetas do Velho Testamento? Porque lá no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava nos crentes. Eles tinham que observar a lei de Moisés. No Novo Testamento, o Espírito Santo habita os crentes. Nós somos o templo de Deus. É diferente o ministério dele. Então veja, quando eu me dirijo ao Kleber, eu posso dizer, irmão, eu faço a você um apelo à consciência. Porque no momento que eu, nem como pastor, mas como crente, faço um apelo a ele, o Espírito Santo habita nele. E quando eu falo isso, o Espírito Santo já começa. Ele está certo. Você está errado. Ele está certo. Esse é o papel do Espírito Santo. De acordo com João, o que o Espírito Santo veio fazer aqui? Qual é o ministério do Espírito Santo? Alguém se lembra? Como? Convencer da justiça, do pecado e do juízo. Olha que ministério extraordinário. Então vamos dizer assim, hoje, nós os cristãos, aqueles que foram regenerados pelo Espírito, que foram selados pelo Espírito, que são habitados pelo Espírito, que são novas criaturas, eles já têm uma disposição enorme para Deus, o que não era, antes não era assim. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele vai de uma forma mais branda, ele faz uma súplica, ele não faz uma exortação. Não que não exista no Novo Testamento uma exortação, mas é mais ou menos assim. Um crente, ele é como se fosse um barril de gasolina. Se você joga um fósforo ali, ele incendeia. Está entendendo a questão? Porque o Espírito já está ali habitando no coração do crente. Um crente que comete um pecado, que prejudica um irmão, que prejudica a obra de Deus, ele não dorme tranquilo. Você acredita nisso? Uma pessoa que intenciona prejudicar a obra de Deus não dorme. Às vezes a gente faz coisas cometemos pecados que não são assim, num sentido tão grandiosos, isso que já nos incomoda, nos tira o sono, enquanto a gente não confessa. Agora, como que alguém peca e continua pecando, e pior do que isso, gostando do pecado, e às vezes ainda procura uma igreja, dá o dízimo, e fica esperando as bênçãos de Deus, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Trocando em miúdos, a primeira parte do livro é um chamado ao arrependimento. Então, eu acredito que hoje de manhã, ontem à noite já orei, hoje à noite eu já orei sobre isso. Deus está sempre nos chamando para o arrependimento. Diga para você mesmo, amém. Do que é que eu preciso me arrepender? Se você acha que você não tem do que se arrepender, está equivocado. Muito equivocado. Nós sempre temos do que nos arrepender. A Bíblia é um livro que sempre está nos chamando para o arrependimento. Sempre. Ah, mas eu não estou matando, não estou roubando, não estou adulterando. Mas o pecado não se reduz a isso. Vamos colocar em termos assim. Nós não conduzimos uma vida observando regras, leis. Mas nós temos uma consciência cristã. Nós temos um espírito que nos habita. E que atinge a nossa consciência, que nos acusa. Eu pergunto, a sua consciência tem acusado você? Se a sua consciência não está acusada, ela está cauterizada. Problema sério. Uma luz vermelha acende. Temos que abrir os olhos para isso. A segunda parte do texto, do livro do profeta Zacarias, diz respeito a profecias messiânicas. Então veja, a primeira parte do capítulo de 1 a 8 é um chamado ao arrependimento. Na segunda parte,
dos capítulos 9 a 14, uma profecia messiânica. Agora, as profecias messiânicas, nessa segunda parte do livro, diz respeito à vinda de Jesus montado num burrinho. Isso já se cumpriu? Já. No ano 520, Zacarias falou, o Messias virá e montará num burrinho. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Ele diz também, o profeta Zacarias, no capítulo 11, que esse mesmo Messias, ele será rejeitado e será avaliado por 30 moedas de prata. Isso já aconteceu? Já aconteceu. No capítulo 11. Então, esse Messias, de quem o profeta Zacarias já veio, ele já veio. Porém, o profeta Zacarias não para nesse Jesus que foi montado no jegue, foi vendido por moedas de ouro, por moedas de prata, que foi morto. Ele fala de um Messias que vem com justiça para restaurar o seu povo. Ele vem para purificar a nação de Israel. Ele voltará e reinará em Jerusalém. Então é uma profecia que fala de um Jesus que já veio e uma profecia que fala que já veio no nosso tempo. Não para o profeta, né? Mas de um Messias que ainda virá. Algumas mensagens chaves do livro. Deus é fiel às suas promessas. Amém, irmãos? Nós, a igreja, nós carregamos no coração e aqui na nossa cabeça promessas de Deus. As promessas de Deus não são promessas de políticos. Elas se cumprem, elas se cumprirão. Uma outra questão é que Israel tem um futuro literal no plano de Deus. Israel tem um plano literal no plano de Deus. Há irmãos nossos que, ao meu ver, têm uma visão errada do povo de Israel. Eu estava comentando aqui com os irmãos sobre quem assistiu pelas mídias sociais o que aconteceu lá em Sydney, na Austrália, recentemente. O que aconteceu lá? Alguém se lembra? Como? Houve um atentado. E ontem que alguém me falou, o Tiago que me falou, um pai e um filho intentaram contra a vida de 15 pessoas. 15 pessoas foram mortas. E outras tantas foram feridas. Agora, qual é o contexto desse acontecimento? Não vamos entrar em detalhes agora, mas no segundo século antes de Cristo, Israel, a nação de Israel foi muito judiada por um povo que foi liderado naquele presente momento por um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele era um descendente dos Seleucidas, que era um homem que foi fruto de uma divisão do Império Grego depois da morte de Alexandre o Grande. E Antíoco Epifânio era uma figura, era um déspota, era um bicho ruim mesmo, era um homem muito ruim. E nesse momento houve um levante. Antíoco Epifânio, por exemplo, ele proibiu a lei, ele proibiu a leitura da lei, ele proibiu a guarda do sábado para o povo judeu. E aí, ele ofereceu um porco no templo em Jerusalém, ofereceu um porco é um animal imundo, mas ele promoveu esse sacrifício profano contra Deus. E aí o que aconteceu? Houve um levante do povo hebreu, que foi liderado por um homem chamado Judas Macabeus. E esse Judas, ele desfez aquilo que Antíoco Epifânio fez. Purificou o templo, a lei começou a ser exercida de novo, lida de novo. E naquele tempo, se eu não estou enganado, no ano 162 antes de Cristo, o povo, depois que volta para o templo, começa a guardar o sábado, a fazer a releitura da Torá, eles comemoram uma festa. Há uma festa ali. Chama-se Festa da Dedicação, ou da Rededicação. Alguém sabe qual é essa festa? Que os judeus celebram? Celebraram agora. Alguém sabe o nome? Hanukkah, ou Chanukah. Essa festa, comemorada pelos judeus, não está na Bíblia. A Bíblia não fala sobre isso, né? Mas se tornou uma tradição. E lá eles fizeram, a partir desse momento, uma menorá, um candelabro de 9 hastes. Lembra-se que a menorá que foi feita por Moisés lá no tabernáculo, ela tinha quantas hastes? 7. Essa menorá, ela tem, a partir dessa data, tem
9 hastes. Houve o período de purificação. Agora, por que eu estou dizendo isso? Dias atrás, o mundo todo, onde existe um judeu, os judeus, as famílias judaicas, inclusive no Brasil, se reuniram para comemorar o Hanukkah, o dia da rededicação. E o que aconteceu lá em Sydney, lá na praia? As famílias judaicas se reuniram para celebrar o Hanukkah, para celebrarem o dia que o povo macabeu se revoltou, houve uma revolta, e voltaram a ler a lei, reconsagraram o templo. Só que enquanto eles estavam celebrando, alguns fulanos de tais foram lá e desferiram tiros de arma de fogo contra eles. Né? Agora, você vai dizer assim, olha, e aí agora as leis lá já estão mudando, né, sobre essa questão de intolerância religiosa e tudo mais. Mas o que nós estamos querendo dizer isso? É que, pela luz da lógica, não se pode dizer que Israel acabou. Israel está aí. E o antissemitismo é a prova dos 9, é a prova viva de que Israel continua vivinho da Silva. Que a igreja não substituiu Israel. Que Deus voltará a tratar com Israel no período da grande tribulação. Quando eu entendo essas coisas, irmãos, eu sinto vontade de chorar. Como Deus é perfeito naquilo que Ele faz com o povo dele. Essa é uma das razões, as promessas de Deus, a harmonia da palavra de Deus, é isso que deve nos deixar fascinados, de fazer com que nós entreguemos a Ele a nossa vida, confessemos os nossos pecados e procuremos agradá-lo, adorá-lo. Não ficar medindo conta-gotas para servi-lo. Às vezes a gente fica, quando nós queremos coisas para nós queremos que as coisas venham de balde. Quando é para Deus, a gente pega um conta-gotas e fica ali com aquela mesquinharia do serviço de Deus. Nós não podemos fazer isso é pecado. Não é contra a igreja, é contra Deus. Ele quer o nosso coração. Ele nos quer por inteiros. Deus não quer aquelas migalhinhas que sobram do bolo, quando a gente faz o bolo para as crianças. Ele quer o bolo inteiro. E quando a gente dá o bolo inteiro para Ele, Ele dá tudo para nós. Só que nós temos que dar para Ele. Essa é uma das mensagens que o profeta Zacarias traz. E nós vamos comentando sobre isso na medida que o tempo vai passando. Então, voltando agora para o capítulo 1, no verso de 1 a 6, nós vamos procurar fazer algum comentário aqui. Alguém tem uma pergunta até aqui? Uma pergunta? Então, versículo de 1 a 6, essa é a divisão. Você olha aí para o versículo 1 até o 6. Essa primeira parte aqui, ela tem um propósito. E qual é o propósito? Olha a redundância, né? E que na verdade não é uma redundância, é uma mensagem enfática. Essa primeira parte nos fala sobre o chamado ao arrependimento. O chamado ao arrependimento. Zacarias inicia uma profecia lembrando ao povo que o Senhor havia estado profundamente irado com seus pais. Então o texto começa dizendo assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Agora, essa ira de Deus não é uma ira impulsiva. Quantos aqui já ficaram irados na vida? E quando a gente fica irado, o rosto se transforma, não é? Os olhos ficam assim, estatelados. A gente fica vermelho, né? E, dependendo da ira, a gente pode fazer uma besteira com alguém que nos prejudicou. A ira, né? É como diz o autor lá, é um autor de um livro que eu li. A ira não é do diabo, a ira é o diabo. E ele continua: se você quer ver o diabo, o rosto do diabo, olhe no rosto de uma pessoa irada. Né? A ira. Agora, a ira de Deus, ela não é assim impulsiva. Não é essa ira que às vezes nós temos de uns para com os outros, quando a nossa vontade não é atendida. Geralmente nós nos iramos quando a nossa vontade não é atendida. Agora, a ira de Deus, ela é uma resposta
justa e santa a contínua desobediência do povo de geração em geração. Deus está irado com os pais de um povo que, a despeito dos avisos, dos alertas, escolheram desobedecer. Irmãos, a desobediência é uma escolha. Quando nós desobedecemos a Deus, é porque nós escolhemos. Não é por causa do pai, não é por causa da mãe, não é por causa disso, por causa daquilo. É uma escolha. Da mesma forma que obedecer é uma escolha, desobedecer é uma outra escolha, né? Agora, veja, ele faz ele aponta o dedo para o pecado dos pais, e não para o pecado daqueles que estavam presentes ali. O que aconteceu com os pais? Antes de irem lá para a Babilônia, viverem como cativos, eles cometeram alguns pecados contra Deus. E por isso eles foram para o cativeiro. Só que agora, depois do cativeiro, depois de 70 anos de exílio, de sofrimento num país estranho, quando eles voltam, quando os filhos voltam, eles começam a dar indícios de que não aprendeu. É como nós, por exemplo, quando corrigimos um filho e deixamos de castigo, e tiramos isso, e tiramos aquilo, e mais aquilo outro, e o filho está sofrendo a pena do castigo, quando remove o castigo, volta a fazer as mesmas coisas. Não aprendeu. Então, essa era a questão. Alguém poderia dizer para mim quais seriam os pecados que o povo cometeu, que está dentro do contexto aqui? O Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Deus se irou por se irar? A ira de Deus, ela foi, assim, infundada? Quais teriam sido os pecados do povo? Alguém poderia dar uma... Olha, eu acho que é isso. Ou eu já li. Por exemplo, para nós sabermos tudo isso, nós precisaríamos ler os profetas Zacarias e Jeremias. Porque Jeremias é contemporâneo também aqui. Jeremias foi um profeta antes, durante e depois do exílio. Ele tem uma visão do todo. E Jeremias faz denúncias ao pecado dos pais, que são aqui mencionados pelo profeta Zacarias. Quais seriam os pecados? Alguém poderia me dar uma ajuda aqui? Que o povo cometeu? Eu consegui listar pelo menos 4 deles. Idolatria. Ok? É isso aí. Como? Exatamente. Injustiça, essa foi uma das tônicas. Negligência também. Como? Murmuração. Eu acho que o murmúrio, a murmuração, eu acredito que ela estivesse presente, mas aí ela está mais lá no período, quando estavam no deserto, né? Eu acho que aqui já existem outras coisas, mas eu não posso dizer que não havia, né? Tem algumas coisas aí que, vamos pensando aqui. Desobediência. Desobediência foi um pecado constante, né? Mas existem algumas questões que eu acho bastante interessantes, que foram apontadas por alguns profetas, como, por exemplo, o profeta Jeremias. O primeiro deles, de acordo com Jeremias 7:24, Jeremias 7:24, é a desobediência deliberada. O que é uma desobediência deliberada? Por exemplo, você tem lá o seu filho. Aí, o que um filho faz de errado dentro de casa? Que a gente precisa direcionar ou disciplinar ele. Alguém pode... Mais um exemplo de uma coisa, por exemplo. Por exemplo, deliberada. Não se importa com os alertas, com a correção, ignora. Por exemplo, né, vamos imaginar que nós que somos pais sabemos disso. O filho, ele age com maldade contra o irmão. O irmão está passando ali, ele passa o pé na frente, ele cai, puf. Né? Aí, quando isso acontece, o que nós temos que fazer? Olha, não é assim, ensina, corrige e tal. Ok? Uhum.
Mas meia hora depois, o outro filho está andando e bota o pezão na frente. Puf, caiu. Aí você chama de novo. Mas espera aí, eu não falei com você agora há pouco, né? Eu instruí, eu corrigi. Não faça isso. Tá bom, não vou fazer isso mais não. Corrige. Daí, 5 minutos, o irmão está passando pezão na frente lá, puf. Né? Então, isso é uma desobediência deliberada, obstinada. Certo? Agora eu pergunto, nós fazemos isso com Deus? Então, esse era o pecado do povo. Não era simplesmente uma desobediência. Era uma desobediência sabendo que estava desobedecendo. Sabendo, consciente. E ainda assim, desobedecendo. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos e falando sobre isso. Imagina um carro. Então você está dirigindo um carro na rodovia do Café, indo para Curitiba. Mas vamos imaginar que nessa rodovia existe uma descida muito grande. Aí você entra na contramão. E solta o carro. Em quinta marcha, de vez em quando dá uma acelerada lá. Né? E vai na contramão, na descida, deliberadamente. E tá tudo bem. Aí tá vendo as placas lá, é contramão, faixa contínua, quer dizer que você não deveria ter ultrapassado. E vai, como se... Olha o ventinho da velocidade do carro entrando aqui, que coisa gostosa, né? Só que o que vai acontecer em algum momento? Vai bater e vai prejudicar alguém, uma outra pessoa. Então, muitas vezes, na vida cristã, nós entramos na contramão, colocamos uma quinta marcha e colocamos o pé no acelerador e queremos sentir o prazer do frescor do vento entrando no carro. E achamos que vai dar tudo certo. Isso é desobediência deliberada. Eu sei, porque o Espírito Santo tem falado, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Só que eu quero arriscar, eu quero fazer um teste com Deus para ver se Ele está falando a verdade. Vai dar ruim. É uma questão de tempo. Então esse foi o primeiro pecado que eu apontaria. Olha lá, Jeremias, 27:14. Olha como é que o versículo já começa. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Você quer versículo mais claro do que isso? Eu falei 27. Misericórdia. Deixa o Jeremias escutar isso. Mas esse versículo está certo, né? Se eu falei errado, alguém fez certo. Olha que bênção que é a igreja, né? Quando alguém faz uma coisa errada, o outro corrige. Então é isso aí. Mas não ouviram. Puxa o 23 para ver se a gente dá um contexto melhor, por favor. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos, diga alguém, vá bem, vai bem. Irmãos, tem como a vida ir bem por muito tempo, por muitos anos, se nós ignorarmos a Deus, se nós desobedecermos deliberadamente? Não. Vai ter aquele dia e aquela hora que você vai olhar para trás e colocar a mão assim, o que eu fui fazer? E o pior de tudo, se você trombar no outro carro e levar outras pessoas com você. Lembra de Jonas? Né? Jonas é a ilustração que nos fala de que um crente desobediente coloca a vida de outras pessoas em perigo. Né? Ele estava no navio colocando a vida de outras pessoas. Olha, irmãos, eu sou um pecador, eu dependo da graça de Deus, mas eu tenho plena consciência de que eu, como pai de família, andar fora da vontade de Deus, eu sou um perigo para minha família. Eu me torno uma arma dentro de casa, uma bomba. Não é verdade? Então nós temos que abrir os olhos, os ouvidos para a palavra de Deus. A aplicação para nós aqui é muito clara. Deus quer que nós compreendamos que Ele continua tratando o seu povo com justiça e graça. Deus faz esse equilíbrio, justiça e graça, justiça e graça. Assim como no tempo de Zacarias, muitas crises espirituais
não foram o fruto do acaso, nem apenas de fatores externos, mas de consequências de um afastamento gradual da vontade de Deus e da negligência em ouvir a palavra dele. O texto, então, nos confronta com a verdade de que não basta conhecer a mensagem bíblica, é necessário obedecer. Então, não basta saber, nós temos que obedecer. Nós podemos dizer que somos perfeitos em obediência? Não. Mas se nós dermos os primeiros passos daquilo que nós já sabemos, já é um bom caminho. Para o crente, isso significa examinar o coração, reconhecer que a disciplina divina não é uma rejeição, mas a expressão do amor resgatador e pastoral de Deus. Quando ele corrige, o faz com um propósito redentor. A mesma voz que adverte é a que convida ao retorno. Por isso o texto no verso 3, tornai-vos para mim, revela que a iniciativa da restauração começa com arrependimento sincero, não com justificativas, não com comparação, não com confiança em experiências do passado. A aplicação dessa verdade para nós consiste no fato de que Deus quer de nós uma fé responsiva. Uma fé responsiva. Alguém saberia dizer para mim o que significa ter uma fé responsiva? Ter uma fé responsiva em tempos de espiritualidade superficial. Nós vivemos hoje uma geração e um contexto de espiritualidade superficial. O que é uma espiritualidade superficial? Como? É só superfície, né? É só superfície. A gente pode pensar numa outra coisa. Nós vivemos hoje uma época de espiritualidade artificial. Olha o exemplo. Não tem vida. Ela não é nem uma questão de que ela está morta, é que ela nunca teve vida. É artificial. Eu volto então à pergunta: o que é ter uma fé responsiva? O que significa ter uma fé responsiva? No sentido prático, né? Alguém mais poderia dizer o que é uma fé responsiva? Exatamente. É uma resposta adequada a que o momento exige. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar assim, ó. O Kleber brigou com o Gefran. Vou usar os dois aqui. Estão brigados os dois. Mas ninguém sabe. Mas eles estão brigados. Eles estão aqui na igreja já faz um tempo e eles olham de longe e um olha para o outro e pensa mais ou menos assim, que o Senhor trate com você, né? Mais ou menos isso. E aí, eu estou orando, ou uma outra irmão da igreja veio aqui no púlpito e prega uma mensagem sobre o perdão. E lá no final, ele faz um apelo: olha, se você tem alguma questão com alguém, então você vai pedir perdão para esse irmão. Qual seria uma atitude responsiva dos dois? Logo depois do sermão. Ir conversar quando? Na hora. Mas é assim que às vezes acontece? O que geralmente acontece? É ele que tem que me pedir perdão. A palavra foi para ele, exatamente. Justificativas, comparações. E quando nós precisamos acertar alguma questão com o irmão, importa quem está certo e quem está errado? Não. A Bíblia manda reconciliar. Porque se nós oferecemos alguma coisa aqui para Deus, Ele não vai aceitar. Qualquer coisa que o nosso relacionamento está cortado, irmãos. Lá no Sermão do Monte, Jesus não ensinou isso? Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Deus também não nos perdoará. Então, se você... Eu creio que não, né? Que você não tem problema com o Gefran.
Mas se eu tenho problema com alguém e estou carregando isso está fazendo mal para mim. Vai fazer mal para a minha alma, porque o meu espírito já está quebrado. A minha relação com Deus, eu já estou privado da graça de Deus. Aí veja bem, alguém vem aqui, não precisa ser eu, prega sobre o perdão, o Jefrão vai para a casa dele, o Kleber para a casa dele, domingo estão aqui de novo, e a vida segue. Está entendendo a questão? Então, essa não é uma atitude não é uma fé responsiva. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós ouvimos, irmãos. Agora, o perdão é uma das coisas, existem outras coisas. Então, essa é a voz do profeta nos dias de hoje. Eu acho que eu não citei os outros pecados, né? Então, olha, desobediência deliberada, sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Alguém sabe? O que é o sincretismo religioso? Alguém saberia dizer para mim o que é o sincretismo religioso? Uma mistureba. Exatamente, é um pacote, né? É um pouquinho de verdade aqui, um pouquinho de verdade ali, um princípio aqui, um símbolo aqui, outro símbolo ali, uma crendice aqui, outra crendice ali, eu coloco tudo dentro do tacho, né? Essa é a minha religião, é um pouquinho de tudo. Irmão Ademir. Aí não tem nada de bom para reter, né, no sincretismo, né? Exatamente. Agora, o que eles fizeram? Eles pegaram a lei de Moisés, as festas judaicas, e fizeram misturas com deuses estranhos. Com a deusa Azerá, por exemplo, é uma deusa aqui presente nessa cultura. Com essas crenças que vieram da Babilônia antiga, Tamuz, Nimrod, e eles misturaram tudo. Começaram a praticar o sincretismo religioso. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma coisa, ele é um fruto amargo, ele não tem nada de doce. Ele não é atrativo. O Evangelho em si não atrai. Ele precisa ser pregado, o Espírito Santo assistir o coração da pessoa para que ela se arrependa. Mas nós não podemos encher o Evangelho de açúcar, misturá-lo, colocar mel nele para as pessoas aceitarem. E às vezes nós cometemos esses erros praticando o sincretismo religioso. Eu acho que nós cristãos devemos analisar isso. Será que nós estamos praticando o sincretismo, trazendo elementos culturais, elementos do paganismo e colocando aqui dentro do culto a Deus? Esse era outro pecado que eles praticavam. E o pior é que eles não percebiam isso, para eles não tinha problema nenhum. Um outro pecado que eles praticavam, de acordo com Isaías 29:13, é a religiosidade vazia. Eles cantavam na igreja, vamos dizer assim, pensando no almoço depois, pensando nos boletos que iam pagar depois. Ou seja, era uma religiosidade vazia. E o último problema, de acordo com Jeremias 5:3, era dureza de coração. Era o coração duro. Não penetrava, a palavra não penetrava ali. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós a respeito de tudo isso. Agora, quais seriam algumas práticas que nós podemos fazer com base em tudo isso? Em primeiro lugar, nós precisamos identificar na nossa vida se nós estamos conduzindo a vida sem arrependimento. Pastor, mas olha, o Kleber falando, eu ofendi o Jefrão, mas eu já fui lá e pedi perdão para ele. Ok, está resolvido. Se arrependeu, acertou o problema. Mas e na vida íntima? E na vida secreta? Né? Do que nós precisamos nos arrepender? Porque tal a nossa vida secreta, tal o nosso culto a Deus. Significa que nós somos perfeitos? Não. Mas nós temos que analisar o nosso coração. Como nós estamos diante dele. A igreja,
ela tem os seus cultos, os seus programas, a sua liturgia, a sua linguagem que é o evangelicalês, mas se não houver quebrantamento, convicção de pecados, confissão de pecados e mudança de vida, alguma coisa muito errada existe ali. Na medida que o tempo passa, nós precisamos nos tornar pessoas diferentes. O crente é o povo que, no momento em que se converte a Jesus, ele entra no processo que a Bíblia chama de santificação progressiva. É uma santificação contínua, ele vai mudando. Esses dias eu não sei onde eu vi uma foto do Giovanni, no casamento dele. Fez 2 anos, né? O Giovanni casou. Fez 2 anos que o Giovanni se casou. O Giovanni agora, deu uma engordadinha, agora está perdendo uns quilinhos de novo, né? Mas está com uma barbinha, um aspecto mais de homem. De homem maduro, vamos dizer assim. Mas nas fotos do casamento ele estava com o rosto de menino. Não é verdade? Aquele é um meninão. E a mesma impressão que eu tenho do meu irmão mais novo, que se casou mais ou menos na mesma idade, né? Agora, quando eu casei, com 29 anos, já tinha cara já de uma pessoa mais madura, né? Agora, irmãos, daqui a 2 anos, no sentido espiritual da coisa, nós não podemos ter o mesmo aspecto que nós temos hoje. Passou. Nós temos que ter outros valores, outro ritmo de vida cristã. É uma santificação, é uma questão progressiva. Uma outra questão que nós podemos fazer é ouvir a palavra com disposição. Com disposição. Eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Sonde o seu coração agora, em nome de Jesus. Quanto tempo você tem se dedicado à leitura, o estudo da palavra durante a semana e a confissão de pecados? Quanto tempo? Essa é uma decisão de cada um de nós, mas nós temos que fazer essa análise. Sermos realistas. Nós temos ignorado a voz de Deus ou nós achamos que Deus não nos fala hoje? Deus nos fala hoje? Fala. E quando Ele nos fala, como é que nós temos reagido? Será que Deus está olhando para nós esperando uma resposta daquilo que Ele tem nos falado? Quanto de atenção eu tenho prestado aos estudos, aos sermões? Quando eu não posso vir na igreja, eu assisto as mensagens da igreja. Ah, mas o pastor Manuel, é difícil de escutar ele. Irmãos, não sou eu, é a igreja local. Hoje eu estou aqui, pela vontade de Deus, com a anuência da igreja local. Deus nos fala por meio da igreja local. Ah, mas eu vou escutar o Hernandes Dias Lopes, ele fala muito bem. Ok, tudo bem. Né? Mas não se esqueça que ele é calvinista e amilenista. Mas pode escutar as mensagens dele. Eu não me oponho a nada disso. Mas a prioridade é a igreja local. Pastor Edilson, faço uma pergunta para o senhor. O senhor que é experiente, né? Cabelo branco. Seria errado um cristão assistir mensagem na internet? Errado? Pecado? Errado? Não. Sem problema. Eu ouço boas mensagens. E eu procuro discernir. Agora, eu advirto, tem muita heresia em mensagens de pregadores famosos. E às vezes a gente não percebe. Tem que ter essa percepção. Você tem que ter percepção do que você está aprendendo. Agora, qual é a prioridade do crente que é membro de uma igreja? É a igreja local. É a igreja local. Então, se você não está na igreja, assista depois. Estude na Bíblia aquilo que a Bíblia está falando com você ali. Por que o senhor está falando isso? Porque senão não há transformação. Não há transformação. Pode falar. No caso, eu vou falar um pouco da minha experiência. A princípio, quando você é novo convertido, você quer buscar, né, aprender e tudo. Mas quando é novo convertido, na minha concepção, o senhor me fala se eu estiver errado, você deve dar foco primeiro, sempre dar foco, né, mas primeiro na sua igreja local. Escutar as palavras do pastor que Deus
colocou em sua vida. Ok. Depois que você tem uma maturidade espiritual, vamos chamar assim, aí você pode escutar a pregação lá de fora. Por quê? Porque daí você tem discernimento do que as pessoas estão falando lá fora, dos pregadores famosos, vamos dizer assim, do que é certo, do que é errado dentro da sua concepção. Será que eu estou errado em pensar Não, isso? é isso mesmo, né? Agora, eu vou dar a minha opinião, né? Deus nos fez, essa é a minha opinião, Deus nos fez uma... como que eu vou explicar isso? Deus nos fez com a capacidade contemplativa. Então, o nosso cérebro, ele busca o que é belo. Por isso, quando a gente vê uma coisa bela, a natureza, uma cachoeira, aquela visão, ela causa uma sensação em nós. Porque Deus nos fez para contemplar o que é belo. Quando nós lemos sobre a criação, tem uma expressão lá que diz que quando a expressão descansou, quando Deus fez todas as coisas, aí ele descansou. Mas espera aí, Deus cansa? Não, Deus não cansa. Mas o que significa aquela palavra, então, que diz que Deus descansou? É como se Deus tivesse dado um passo para trás e começou a contemplar o que ele fez. E aí é instituído o sábado. Então, o sábado não é para ser guardado como muitas pessoas guardam, mas é um dia em que se guarda para contemplar o que Deus fez. Ele fez todas as coisas, ele fez a natureza, ele criou a semente que produz o grão para nós comermos, ele fez os animais que nos proporcionam de vez em quando comer um bife de fígado, por exemplo, né? Ou uma picanha, e daí por diante. Então, nós contemplamos todas essas coisas. Aí eu esqueci o que eu ia falar agora, olha para ver. Eu introduzi o que eu ia falar. Ok. Deus nos fez... quando você vê um quadro bem pintado, né, você fala, puxa, olha que beleza. O que nos atrai? A simetria, o desenho das coisas. Porque Deus nos fez com essa capacidade. Então, nós naturalmente gostamos de apreciar a arte. Quando você ouve uma boa música, né, os seus ouvidos se alegram, a sua alma se alegra. A música é uma arte. A oratória, a capacidade de bem falar, de falar bem, é uma arte. E tem pessoas que têm uma oratória intocável. E a oratória é uma arte, entende? E eu penso, essa é a minha opinião, que muitos cristãos, eles ouvem determinados pregadores, não pelo conteúdo que ele transmite, mas pela arte que ele deixa transparecer. A pessoa é envolvente no jeito de falar. Então, não importa o conteúdo. Por quê? Porque às vezes a pessoa ouve, por exemplo, um baita de um pregador falando sobre o pecado, mas ela continua no pecado do mesmo jeito. Então não é o conteúdo, é a forma, entende? Então o conteúdo é infinitamente maior e superior do que a forma. E outra coisa, a forma às vezes cria sensações boas, dá aquele sentimento. E a palavra de Deus, ela não foi feita prioritariamente para ser sentida, mas para ser crida, entendida. E quando aplicada, internalizada, aí ela produz bons sentimentos. O inverso não é verdadeiro, entende? Então, o que muitas pessoas estão é à procura de sensação. A diferença é que alguns no domingo vão para o campo de futebol, ou ligam a televisão para assistir o jogo, e outros vão para as igrejas, para ter também uma sensação provocada pelo acorde, né? Dependendo do acorde que é tocado ali, isso é ciência, né? Na hora, a dopamina cai na corrente sanguínea, a pessoa fica eletrizada. Deus! Não é Deus, é dopamina. E as pessoas acham que o Espírito está falando com elas. É entretenimento, é a política do pão e circo. Agora, veja, nós temos que atentar para a palavra, ter disposição para ela. Quantos aqui têm dificuldade para ler a Bíblia? Eu tenho. Tem dia que eu leio a Bíblia com uma alegria, mas não é todo dia assim. O dia que eu não tenho alegria, eu leio do mesmo jeito. Eu sou um leitor compulsivo? Não. Eu não leio muito, eu leio os estudos que eu faço, que eu estudo para... E às vezes leio um versículo e fico pensando sobre ele, né? Às vezes boto a cabeça no travesseiro, Senhor, olha, me perdoa.
Eu agi assim, errado com a minha filha, com a minha esposa, com o meu irmão, eu falei uma coisa que não foi legal. Me perdoa. Essa autoconfrontação constante. É isso que é o arrependimento. Viver no arrependimento constantemente. Me perdoa, me ajuda, me ajuda. Vou parar por aqui, que nosso tempo já foi. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Respondi sua pergunta, Carlos? Tá bom. Então nós vamos orar, irmãos, e ouvir as crianças. Só um minutinho, dona. Se a senhora puder falar aí para a gente. Ai, desculpa. O sobrinho neto do Ilha, a sobrinha do Ilha estava gestante, ela tem 15 anos, e ontem foi para a maternidade em caráter de urgência. O bebê ia nascer até o final do ano, e ele já estava morto na barriga da mãe, foi bem difícil. E eu peço a oração da igreja para que Deus conforte o coração dos familiares. Bom? Da dona Cida, né? Dona Cida, o sepultamento é agora 10 horas da manhã. Puxa vida. Tá bom. Eu não fui, como o senhor falou aí, que o Espírito Santo está em nós, e é verdade. Porque de manhã eu levantei cedo, eu falei, Senhor, me ajude, porque é um momento tão difícil. Mas depois eu me troquei e vim para a igreja. Eu falei, eu acho melhor ir orar pela família, porque o bebê já não tem mais o que fazer, mas a família tem. A gente orar e pedir a Deus por eles. A senhora se lembra do nome dela, da sobrinha? Do bebê? Não, da sobrinha. Ah, da Camille. Camille, ela foi batizada no mês passado, adiantou o batismo, porque ela já ia ganhar neném. Ela é sobrinha do William. Sobrinha do William, e foi batizado a mãe dela, né, a Leila, o Alexandre, que é o irmão do William, e a Camille. Tá bom. Bom, pastor. Tá obrigada, bom. igreja. Vamos orar. Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu recebo para mim essa exortação do profeta Zacarias. Ela tem tudo a ver comigo. E eu peço que o Senhor me ajude a viver uma vida agradável aos teus olhos, uma vida piedosa, uma vida em crescimento progressivo, uma vida que se desvencilha daquilo que poderá me prejudicar em algum momento da vida. Eu peço também pelos meus irmãos, por toda a igreja, que o Senhor esteja com cada um, abençoando, ajudando, fortalecendo, removendo o desânimo, a indiferença, que como cristãos, filhos de Deus, nós tomemos muito cuidado com o sincretismo religioso, quando incluímos elementos, práticas e crenças estranhas ao Evangelho. Isso deturpa a nossa comunhão com o Senhor. Isso prejudica o cumprimento da missão do Senhor nas nossas vidas. Perdoa todos os nossos pecados. Eu peço que o Senhor nos avive, transforme o nosso coração, para que seja transformado o nosso comportamento, os nossos pensamentos, e todos nós desfrutemos da alegria, do contentamento que é possível vivermos. Nesse momento, nós colocamos diante do Senhor essa situação da família do William, oramos pela dona Cida, que o Senhor esteja com ela, confortando o seu coração, abençoando, fortalecendo. Oramos pelo William, por toda a família. Oramos pela Camille, pela mãe que perdeu o bebê. De acordo com a compreensão que temos, ele está com o Senhor. E oramos por ela agora. Agradecemos pelo batismo dela, dos demais familiares. E certamente ela tem agora uma compreensão correta da vida. Mas não há dúvida de que existe um sentimento de tristeza, de luto. Mas há também o consolo do teu Espírito. Então esteja com a família. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. As crianças vão fazer um especial.
Amém.